E aí, gente, meu nome é Luísa e está começando mais um vídeo do Comunicólogos. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês o que é a pauta jornalística e como que ela pode te ajudar a estudar. É normal que um único assunto possa ter diversos desdobramentos e a gente às vezes fica um pouco perdido em meio a tanta informação quando vamos fazer uma pesquisa. E é por isso que os jornalistas têm a pauta. Ela é basicamente uma ferramenta para você organizar e priorizar o que precisa estar na sua matéria de fundamental. Em veículos grandes existiam profissionais próprios para confeccionar as pautas, que eram os pauteiros. Bem autoexplicativo, né? E hoje ela é confeccionada pelos próprios editores do jornal. A sua estrutura varia bastante de empresa para empresa, então não existe um padrão de pauta pré-estabelecido. Os jornalistas eles utilizam as informações que contém na pauta para poder fazer a apuração dos fatos, se aprofundar na matéria e descobrir o que tiver que ser descoberto sobre o assunto. Essa pauta que eu fiz pro vídeo, ela é muito mais simples, como deu para perceber. Eu resumi a pauta em 3 tópicos, na verdade 3 perguntas, porque eu achei que seria muito mais fácil eu trabalhar dessa forma. Se eu construísse um fluxo de perguntas, o meu cérebro automaticamente iria querer achar as respostas, então para mim era muito mais fácil. Eu coloquei enumerado porque seria muito mais fácil que escrever a pergunta ou deixar um espaço que nem sempre dá para ser preenchido. E fui respondendo. Bom, como fui eu que confeccionei essa pauta e iria fazer a matéria, eu pensei muito em o que eu podia fazer para facilitar o meu trabalho. Então eu coloquei aqui todas as informações que foram me surgindo, perguntas que foram surgindo também enquanto eu ia procurando e aprofundando mais no tema. Não só a pauta, mas outros macetes do jornalismo que a gente usa para poder facilitar a nossa busca pela informação, facilitariam muito os nossos estudos, porque, cara, eles são para isso, eles são para encurtar a sua pesquisa. Não precisa ter várias pessoas fazendo uma pauta para você, você não precisa seguir um modelo certinho também, você não precisa nem imprimir igual eu fiz, sabe? Basta você fazer de uma forma que seja eficiente para você. A pauta começa com a data, que é a data que ela vai ser publicada no jornal, se não me engano. Se eu estiver errada, me corrijam, por favor. Mas eu coloquei a data que eu teria que entregar a minha pauta para o professor. Só para não esquecer, porque esquecer de entregar trabalho na faculdade deve ser horrível. Espero nunca passar por essa experiência. A retranca, basicamente, é o seu tema e geralmente é usado 2 palavras para poder escrever. Então eu coloquei estudos e plataformas de streaming porque eu iria falar sobre como que as plataformas de streaming interferem na educação. Pauteira, que no caso é quem fez a pauta, fui eu. A angulação, vamos dizer que é o resumo da sua matéria. Então eu coloquei o contexto dela, porque que eu acho interessante. E os dados aqui são alguns. Vamos falar que os dados são a pré-apuração. São algumas informações que a gente levanta antes que estão afirmando a nossa pauta, que estão falando quanto que ela é relevante, ou então colocando dados que vão ajudar na pesquisa. Sugestões de perguntas não é obrigatório. Eu coloquei, inclusive, até para que tipo de pessoas que eu ia fazer essas perguntas, mas como eu disse, não tem um modelo certinho, então você não precisa colocar dessa forma. Eu coloquei as sugestões de perguntas porque vieram me surgindo enquanto eu ia pesquisando, então, para não esquecer, eu preferi colocar na pauta. As fontes, que seriam as pessoas que eu vou entrevistar. Não necessariamente eu entrevistei todas essas pessoas, porque as pessoas ignoram a gente. Algumas fontes eu não podia usar porque eram professores da faculdade e meu professor pediu para não usar professores da faculdade. Então teve bastante coisa que eu tive que mudar, assim. Enfim, ela não é uma estrutura que você tem que seguir cegamente. Você pode fazer do jeito que der. Ela é só uma forma de te orientar. Sugestões de imagens, porque eu iria tirar as fotos, então eu achei que iria facilitar muito também. Basicamente, eu faço as minhas pautas pensando em como eu posso facilitar o meu trabalho de pesquisa. Beleza, eu já mostrei pra vocês as minhas pautas, mas agora eu vou te ensinar a fazer a sua própria pauta. Papel e caneta na mão e vamos começar. Pense em uma matéria que você tem bastante dificuldade. Pensou?
Bom, eu, por exemplo, quando estudava, tinha bastante dificuldade em física, na verdade, qualquer coisa que envolvia números. E eu, sinceramente, às vezes eu acho que eu posso entender qualquer idioma do mundo, só que eu não consigo entender uma fórmula matemática. Mas vamos ter a física como exemplo para dar uma facilitada, né, no rolê. Beleza, já pensamos em uma matéria, agora a gente vai atrás dos assuntos que geram bastante dificuldade para você. Vamos colocar as leis de Newton, por exemplo. Já delimitamos que a nossa pauta é leis de Newton. Agora a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. O que necessariamente está te gerando alguma dúvida? É algum conceito que você esquece de aplicar? Você está confundindo as leis que tem? Nessa hora a gente começa a identificar quais são os padrões que nos atrapalham, e com isso a gente vai conseguir trabalhar em cima desses padrões que nos atrapalham e poder melhorar, facilitar o nosso entendimento nas matérias. Você não precisa necessariamente fazer as mesmas perguntas que eu, adapte elas conforme as suas necessidades. E não precisa nem fazer perguntas se você não quiser. Se você tiver uma outra linha de raciocínio que seja mais fácil para você trabalhar, trabalhe com ela. Aqui, como eu disse, não tem estruturas fixas. Beleza, você já fez as perguntas, descobriu qual é o padrão que está te atrapalhando e agora você tem que fazer o quê? Ir atrás das respostas. No meu caso, como eu falei, são as operações matemáticas que me geram dificuldade. Então, o que eu teria que fazer seria treinar as operações matemáticas. Mas se de repente fosse algum conceito, o que eu teria que fazer era ir atrás dessas respostas e justificar. Por exemplo, fiz a minha pergunta, respondi que não entendi o conceito das leis de Newton. Então, o que eu tenho que fazer? Procurar sobre as leis de Newton e colocar, fazer as anotações que me geraram confusão. Se você não conseguir achar respostas para suas perguntas, não tem problema. É só você fazer as mesmas perguntas para o seu professor. Então vai ficar muito mais fácil de você ir diretamente na sua dúvida e ele poder te ajudar. O processo é um pouco trabalhoso no começo, sim, mas com o passar do tempo ele vai se tornando mais intuitivo. Então pode ficar tranquilo que eu não estou adicionando horas a mais nos seus estudos. Na verdade, eu posso até estar tirando horas a mais. Tudo depende de como você vai aplicar. E aí, você gostou dessa dica? Deixa aqui nos comentários o que você costuma fazer para estudar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e professores e discuta com eles se a pauta jornalística realmente pode ajudar no processo de estudos. Obrigada por ter visto até aqui e até o próximo vídeo!